Olá, galerinha. Tudo tranquilo? Galerinha do nonos anos. Aí, só aproveitando, né? Só de lazer. Vamos agora trabalhar com vocês, dando continuidade ao estudo das equações do segundo grau. Vocês viram que nas aulas anteriores nós trabalhamos a definição de equação do segundo grau. Nós trabalhamos também os tipos de equações, as equações completas e as equações incompletas. Vimos as diferenças entre uma e outra. E também verificamos quando o número é ou não raiz de uma equação do segundo grau. Foi isso? Estão lembrados, né? Pronto, a partir de agora nós iremos resolver equações do segundo grau incompletas. Tá bom? Vamos ver direitinho os dois tipos de equações que nós temos, fazer a resolução e tirar todas as dúvidas. Tá bom? Preparados? Então, ok. Aqui nós temos o primeiro tipo de equação incompleta do segundo grau, que é o tipo ax² mais bx igual a zero. Você observa aqui que você tem apenas os coeficientes a e b. Não tem o termo c. Significa que o termo c vale zero. Tá certo? Por isso que é chamada de equação incompleta. Você só tem a e b, não tem o termo c. Tá bom? Então vamos ver como resolvemos esse tipo de equação. Aqui você observa a letra a. x² mais 4x igual a zero. Então, o que é que acontece aqui? Você tem um fator que se repete, que é o x. Então, nós iremos utilizar como auxílio para resolver esse tipo de equação aquele conteúdo do 8º ano, chamado fatoração de polinômios. No primeiro caso, que nós trabalhamos no ano passado, vocês viram o quê? O primeiro caso é fator comum em evidência. Então, o fator comum aqui é o x. Então, nesse caso, nós iremos colocar o x em evidência. Tá bom? Então, colocamos o x em evidência, multiplicando pelo que vai ser colocado aqui no parênteses. O que é que vai ser colocado aqui no parênteses? Exatamente o resultado da divisão dessa expressão aqui do primeiro membro da equação pelo x que você colocou em evidência. Então, vamos lá. x² dividido por x vai dar somente quem? X. Então, aqui dentro vai ficar x, porque quando você está dividindo, você subtrai os expoentes. Esse x aqui, como não tem expoente, subtende-se que seja 1. Então, 2 menos 1, x elevado a 1, ou simplesmente x. Então, aqui iremos repetir o sinal de mais e vamos dividir o segundo termo. 4x dividido por x vai dar somente quem? 4, porque x dividido por x dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, vai ficar somente x mais 4. E repetimos o igual a 0. Bom, a primeira parte é ok. O que é que nós temos agora? Nós temos dois fatores multiplicando, x e x mais 4, e o resultado entre eles dando igual a 0. Ora, se um produto de dois termos dá igual a 0, significa que ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Certo? Então, vou fazer aqui um exemplo rapidinho, abrir um parênteses rapidinho aqui, para você observar a situação. Vamos fazer aqui mesmo no meio. Se eu tenho um número 3 multiplicado por um número qualquer aqui, e o resultado dando igual a 0, qual deve ser o valor desse número aqui? Para poder o resultado dar 0. Só pode ser 0. Exatamente. 3 vezes 0, 0. E se eu tiver o contrário, né? Se eu tiver o contrário, tiver um termo aqui qualquer, multiplicado, por exemplo, por 5, e o resultado dando igual a 0. Qual deve ser o valor desse número aqui? Só pode ser 0. 0 vezes 5 é 0. Então, quando eu tiver um produto de dois termos, dois fatores dando igual a 0, ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Então, é exatamente isso que nós iremos utilizar para dar continuidade à resolução aqui. O primeiro termo é quem? X. Então, fazemos x igual a 0, que já é uma das soluções dessa equação, uma das raízes. Ou, então eu coloco aqui, ou o segundo termo. Quem é o segundo termo? Quem está exatamente dentro do parênteses. X mais 4. X mais 4 igual a 0. Aí temos o quê? Uma equação do primeiro grau. É só resolvê-la. Simples, né? Passa o 4 para o outro lado, ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar o quê? X igual a menos 4.
ficou justamente no lugar do zero, né? Quando passou para lá, substitui o zero desaparece. Ou seja, terminou. Tranquilo, letra A. Aí aqui eu vou colocar só o quê? Conjunto solução. Conjunto solução é escrito entre chaves, porque é um conjunto, né? Vou colocar aqui uma chavezinha e coloco o resultado que eu obtive. Ó. Os dois resultados. Quem foi? Ó? 0, primeiro valor de x, né? Isso aqui, ó. E também quem? Menos 4. Então, tanto 0 quanto menos 4 satisfaz essa equação aqui, do segundo grau incompleta. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Letra B. 3x² menos 5x igual a 0. Mesmo procedimento. O x se repete aqui e aqui. Então, é o fator comum. Então, coloco ele em evidência. Abro parênteses, vou colocar aqui o resultado da divisão, né? 3x² dividido por x. Esse 3 aqui vai dividir por esse coeficiente 1 aqui, que quando não aparece é 1. Da mesma forma que o expoente 1 não aparece, o coeficiente 1 aqui também não aparece. Então vai ficar 3 dividido por 1, 3. O que é que acontece depois? Divide a parte literal. X² dividido por x vai dar x. Ok? Repete o sinal de menos e vai dividir o segundo termo. 5x dividido por x dá quanto? Isso, muito bem. O povo inteligente dá 5. Igual a 0. O que é que nós fazemos na sequência? Muito bem, prestou atenção. X igual a 0, que é o primeiro fator. Ou o segundo fator, que está dentro do parênteses, né? Que é quem? 3x menos 5 igual a 0. Aí resolve a equação do primeiro grau, tranquilamente, sem medo de ser feliz. Passa o 5 para o outro lado, aqui vai ficar somente quem? 3x. Igual a quem? A 5, que ele estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Quer dizer o quê? Que x é igual a... Exatamente, uma fraçãozinha, né? Eu vou colocar aqui a fraçãozinha. Qual é a fraçãozinha? Isso, 5 sobre 3. Pronto, morreu Maria Preá, como se diz, né? Então, o conjunto solução dessa equação é exatamente quem? Os dois valores obtidos de x. 0 e... quem é o outro? Isso, 5 sobre 3. Resultado final, 0 e 5 terços. Beleza? Tranquilo, vamos para a letra C. 6x² mais 15x igual a 0. Fator comum, novamente, é quem? X. Eu podia pegar aqui na parte numérica também, fator comum entre 6 e 15, mas eu vou simplificar para não ficar muito complicado para vocês. A parte numérica e a parte literal, vou pegar somente da parte literal. No final, se precisar, nós simplificamos o resultado, tá bom? Então, vamos lá, coloco o x em evidência. Abro o parênteses aqui, vamos lá. 6x² dividido por x, 6 dividido por 1 dá 6. X² dividido por x vai dar x. Mais 15x dividido por x vai sobrar somente quem? O 15. Beleza, show de bola. Igual a 0. Continuando. Aqui vai ficar quem? X igual a 0. Ou o segundo fator, o que está dentro do parênteses, que é quem? 6x mais 15 igual a 0. Então, resolvendo essa menina aí, essa equaçãozinha, passa o 15 para o outro lado, vai ficar o quê? 6x igual a... Isso, estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo, menos 15. Quer dizer que x é igual a quem? Isso, uma fraçãozinha. Que é quem? Menos 15 sobre 6. Não é isso? Quem está multiplicando passa dividindo. Aí você olha aqui, oxe, professor, 15 sobre 6 dá para simplificar. Aí eu pergunto, por quanto? Exatamente, o povo sabido, por 3. Então, vou simplificar por 3 aqui e obter uma nova fração resultante. 15 dividido por 3 dá 5. E 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Vou colocar o sinalzinho aqui de menos. Menos 5 sobre 2. Pronto. Exatamente o conjunto solução.
que é quem? 0 e essa fração que eu acabei de obter. É isso? Menos 5 sobre 2. Tranquilo? Beleza. Primeira parte, ok, né? Primeiro tipo de equação incompleta. Resolvemos 3 exemplos aí. Vamos para o segundo tipo agora. Tá bom? Ok. Aqui temos o segundo tipo de equação incompleta do segundo grau, que é o tipo ax² mais c igual a 0. Você tem aqui, olha, que o b é igual a 0. Por quê? Porque ele não aparece aqui. Olha. Não tem o termo x, então não tem o termo b, porque o b acompanha o x. Só tem o a e o c. Quer dizer que nós não iremos resolver de forma semelhante ao primeiro tipo. Vai ser uma resolução de forma diferente. O que é que você vai fazer aqui? Ó? Observe que o 8 está sozinho aqui, ó, o termo independente, o menos 8, nesse primeiro exemplo. Então, o que nós iremos fazer? Passa ele para o outro lado, fazendo a operação inversa. Em seguida, vai passar o 2, que está multiplicando, para o outro lado, também fazendo a operação inversa, até isolar a variável x. Tá bom? Então, vamos lá ver como é que fica a situação aqui. Repete o 2x². Repete o 2x². 2. Eu faço até aqui. 2x². Isso. Igual a... O 8 estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Olha aí, tranquilo. Em seguida, faz o quê? Passa o 2. Então, do lado de cá fica somente x². Então, vai ficar aqui x² igual a quem? Isso, uma fraçãozinha. Que é quem? 8 dividido por 2. Beleza? Então, quanto é que dá? 8 dividido por 2, então vai ficar x² igual a 4. Mas eu não quero o valor de x², eu quero o valor de x. Então, eu vou ter que isolar o x, tirar esse quadrado daí. Isso é uma potência. Então, a operação inversa da potência é o que? A raiz. Então, aqui vai ficar o quê? X igual... Como o expoente é par, pessoal, dá direito a duas raízes. Então, vou ter que utilizar um sinalzinho aqui para indicar essas duas raízes. Certo? Esse sinalzinho é justamente mais ou menos. Certo? Porque o expoente par, todo número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo, que o resultado aqui está positivo. Ó. E todo número negativo também, negativo e positivo elevado ao expoente par, o resultado vai dar sempre positivo. Então temos essas duas possibilidades, não esqueça, tá certo? Toda vez que aqui for expoente par e você for transformando a operação inversa, que é a raiz, você coloca o mais ou menos. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 4. Aí, show de bola, né? Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então vai ficar o quê? Mais ou menos, é isso? Raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Aqui eu tenho duas soluções. Se você prestar atenção aí, tem duas soluções, tá bom? Então você tem x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, a solução dentro da chave vai ficar exatamente isso, certo? 2 e menos 2. Pronto. Letra A, ok. Beleza? Vamos para a letra B, o mesmo procedimento. Primeiro passa esse menino para lá, que está sozinho, né, que chama de termo independente. Vai repetir esse daqui, né? Menos 3x². Tá certo? A potênciazinha aí. Aqui vai ficar menos 3x² igual a... Estava mais 9, passou para o outro lado, ficou menos 9. Tranquilo? Continuando aqui embaixo. Aqui agora, às vezes, passar para aqui para o outro lado, o 3. Mas, observe que o 3 está negativo aqui, né? O coeficiente da variável x está negativo. O que é que eu faço para deixá-lo positivo? Exatamente, multiplica por menos 1. Muito bem. Então, aqui, multiplicando por menos 1,
eu vou mudar os dois sinais. O 3 que estava negativo vai ficar positivo. Aqui vai ficar 3x ao quadrado igual a isso. O 9 estava negativo, também ficou positivo. Tranquilo? Então, na sequência aqui vai ficar o quê? Passa para o outro lado, vai passar dividindo. Então vai ficar somente quem? O x ao quadrado aqui. X ao quadrado igual a fraçãozinha que nós já conhecemos. 9 dividido por 3. Exatamente. Muito bem. 9 dividido por 3, quanto é? 3. Então vai ficar x ao quadrado igual a 3. Show de bola. Mas eu quero o valor de x, então eu faço o mesmo procedimento que eu fiz no exemplo anterior. Vou tirar a potência daqui. Vou tirar a potênciazinha daqui. Vai ficar só x igual a aquele símbolozinho. Qual é? Isso, mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 3. Aí você olha, a raiz quadrada de 3 é exata? Não. Então, se não é uma raiz exata e não pode simplificar, porque 3 já é um número primo, encerra aí. Tá certo? Então, seu conjunto solução vai ficar esses dois valores que você obteve. Certo? Vai ficar raiz quadrada de 3. Certo? Raiz quadrada de 3. Eu separo aqui. Raiz quadrada de 3. E menos a raiz quadrada de 3. Certo? Aqui você colocar o sinal de menos aqui fora. Menos a raiz quadrada de 3. Pronto, dessa forma. Então essa é a solução, beleza? Tranquilo. Vamos para a letra C. 4x ao quadrado menos 25 igual a 0. Mesmo procedimento, né? Repete aqui. 4x ao quadrado. Certo? Vamos organizar aqui. Isso. Igual a quanto? Exatamente. 25 positivo, porque ele estava negativo do outro lado. Certo? Agora vai ficar somente quem? X ao quadrado igual a quem? Isso. A fraçãozinha 25 sobre 4. 25 sobre 4. Tranquilo? Então, nesse caso, você tem uma divisão que não é exata, mas você vai fazer o mesmo procedimento que fez na questão anterior. Tira o quadrado daqui, vai ficar somente x. Do outro lado, você vai inserir justamente quem? Aquele símbolozinho. Isso. Mais ou menos. Mais ou menos a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada dessa fração que você tem aí. De 25 sobre 4. Certo? Então, raiz quadrada de 25 sobre 4 vai ficar x igual a mais ou menos quanto? Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então vai ficar mais ou menos 5 sobre 2. Você tira a raiz quadrada do numerador e do denominador. Pronto. Então a solução, esses dois valores aí. Não tem mistério. Coisa mais tranquila do Brasil. Beleza? Então aqui você vai ter o que aqui? Exatamente, dois valores, né? Você coloca menos, aí tem o que? A fraçãozinha 5 sobre 2, não é isso? Menos 5 sobre 2, vírgula, e a fração positiva, certo? 5 sobre 2, tá certo? Então isso aqui é escrito entre
chaves, né? Vou colocar as chavezinhas aí, mas não tem mistério, só você colocar as chaves aí nesse resultado, tranquilo? Então vamos para a letra D aqui. 5x2 mais 10 igual a 0. Então aqui você tem o mesmo procedimento, passa para o outro lado, vai ficar o quê? 5x2 você repete, passa o 10 para o outro lado, fica igual a menos 10. Em seguida, você vai passar o 5 para o outro lado, vai ficar somente quem? x2, exatamente, x ao quadrado igual a quem? Fraçãozinha. Qual é a fração? Isso. Menos 10 dividido por 5. Menos 10 dividido por 5. Então, menos 10 dividido por 5, quanto é que vai dar? E isso vai ficar x. Vou pegar aqui a potênciazinha. Isso. X ao quadrado igual a menos 2. O que é que vai acontecer? Você vai obter justamente uma raiz. Já está dando para observar? O que é que você vai obter aí? Exatamente, vai dar uma raiz negativa. Tira o quadrado daqui, do outro lado vai aparecer aquele símbolozinho, né? Do mais ou menos, raiz quadrada de quem? De menos 2. Acontece que não tem raiz quadrada para número negativo, não é isso? Tem raiz quadrada para número negativo? Não tem, é isso? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Então, acontece, pessoal, acontece que a solução será o conjunto vazio. Conjunto vazio você pode escrever somente a chave sem nada dentro, certo? Sem nada dentro. Conjunto vazio não tem nada dentro. Por quê? Porque a raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dê um resultado negativo. Vai dar sempre um resultado positivo. Então você coloca assim a chave sem nada dentro, certo? A solução é o conjunto vazio. Tranquilo? Show de bola, muito bem.